Graça e paz do Senhor para você, acompanhando o canal Estudos e Leitura Bíblica. Eu sou o irmão Rodrigo, seja muito bem-vindo ao canal e ao nosso devocional. Estamos no dia 52 do devocional diário, vinculado à leitura bíblica anual em 2022. E hoje vamos refletir sobre o tema Perto do Mundo, Longe de Deus. Vamos ler um trecho aqui da Palavra de Deus que, na minha opinião, na minha percepção, é um dos trechos, uma das passagens bíblicas mais mal utilizadas ou mais utilizadas por má fé que eu conheço, que eu já ouvi desde que eu me interesso pelo assunto, desde que eu me converti. Essa passagem está no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 9, os versos que leremos é do 19 até o 23 e diz assim: Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Para com os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei. Embora eu não esteja debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Bom, vamos lá. Como eu disse, eu acredito que essa passagem tem boa chance de estar no topo da lista dos versículos, né, das passagens bíblicas mais mal utilizadas ou mais utilizadas para justificar barbaridades, né? Primeiro nós devemos entender bem o contexto onde essa passagem está inserida, para na sequência tentar extrair uma aplicação edificante dela. Paulo, se você ler os versículos anteriores, ele vem de um raciocínio onde está justificando que os trabalhadores da obra de Deus são dignos de receberem seu sustento da comunidade a qual ele serve. Embora Paulo justifique essa prática, dê motivos, né, para que essa prática seja lícita, não tenha nada de errado nessa prática, ele diz que ele mesmo abre mão desse direito para eliminar qualquer possibilidade de obstáculo à pregação e para deixar claro que ele prega o evangelho de livre e espontânea vontade, né? O que não se torna necessariamente falso caso o obreiro seja remunerado. Tendo isso em vista, percebemos a alegria e santa motivação do apóstolo em pregar sem acepção de grupos ou de pessoas. Ele se misturava com os mais diversos tipos de pessoas, mas sem pecar, e isso é muito importante. Como nós vemos no final ali da passagem, nós vamos explorar um pouco melhor essa parte. Isso definitivamente não é subterfúgio, não é desculpa para que possamos ter afinidade, proximidade ou comunhão com pessoas e grupos que se deleitam no pecado. Se assim fizermos, seremos tão pecadores quanto eles. Na verdade, mais pecadores do que eles, pois estamos utilizando da palavra de Deus para dar lugar aos nossos próprios desejos. Gostaria de focar agora no final da passagem, como eu disse antes, onde Paulo diz que faz tudo por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Veja bem, a primeira parte deixa claro o que já expusemos até aqui. O foco e motivação de Paulo, e também deve ser o nosso, deve ser o Evangelho, deve ser Cristo, a pregação da boa nova, né, do Senhor Jesus. Pessoas seduzidas pelo mundo, querendo vestir uma capa de cristãos, usarão dessa passagem como argumento, dizendo que tem sim um propósito evangelístico, tem um propósito calcado no evangelho, quando eles se misturam e acabam fazendo parte desses grupos, adotando as mesmas práticas de grupos de pessoas que se deleitam no pecado. Embora, né, no fim das contas, apenas Jesus e a própria pessoa, né, se ela realmente for fundo além da sua própria hipocrisia, conheçam a verdade, nos cabe averiguar as atitudes e frutos para aconselhar essas pessoas a sair dessas práticas, né, sem mostrar para essas pessoas que a justificativa em cima da Bíblia, em cima das passagens bíblicas, não estão corretas, e também devemos nos proteger de tais pessoas. Afinal, o próprio Paulo, falando para a mesma comunidade, na mesma epístola, aconselha que não se associem, né, que nós não devemos nos associar
com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo comam com alguém assim. Preste atenção. Na última parte da passagem bíblica, Paulo deseja ser participante do evangelho, conforme ele escreve nessa epístola. Não é possível ser participante do evangelho ao se fundir com as trevas. Você pode pregar para os pecadores, mas sem nunca se deixar contaminar. Busquemos a mesma motivação de Paulo para sermos obreiros valorosos, participantes do evangelho, mas não participantes das coisas mundanas. Vamos orar então. Querido Deus, ajuda-nos a pregar a tua palavra para todo tipo de gente, sem que nos contaminemos com o mundo e com as coisas oferecidas lá fora. Sabemos que somos fracos e que nossos desejos podem nos dominar se não tivermos firmes em ti. Por isso, nos mantém juntos a ti para termos a alegria da salvação que nos motiva a exercer a tua vontade e nos afasta dos nossos maus desejos. Muito bem, esse é o nosso devocional de hoje. Espero que tenha sido edificante para você. E nós continuamos esperando a volta de Jesus. Mas enquanto isso, nós seguimos abençoando e sendo abençoados. Um ótimo dia.